Você viu que o INEP liberou o Manual dos Corretores de Redação do Enem? Você viu e não entendeu muita coisa do que estava escrito ali? Então vem comigo que eu vou te ajudar a simplificar esse manual pra gente arrasar nessa redação. Oi gente, estamos de volta aqui com a nossa aula de oficina textual e dessa vez a gente vai começar a falar mais passo a passo aí sobre a redação do Enem e sobre os seus critérios de correção. Nós vimos que recentemente o INEP divulgou para todo mundo os manuais que antes eram secretos, sigilosos apenas para os corretores da redação, não é? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre as competências, quem são essas 5 competências hoje, e a partir daqui, para as próximas semanas, a gente vai simplificar para você esse manual, uma vez que ele é escrito para professores, não é? E não voltado para os estudantes. Então a gente vai explicar ali para você com mais detalhes, com mais calmas, para você entender direitinho como melhorar a sua nota em cada uma das 5 competências. Óbvio, primeiro a gente precisa lembrar quais são as 5 competências, né? Então vamos fazer isso hoje. A primeira competência é aquela que avalia a modalidade escrita da língua portuguesa no seu uso formal. Então aqui o candidato vai ser cobrado de dominar a forma culta da língua portuguesa no seu padrão escrito. Acentuação, ortografia, regência, etc. Na competência 2, a gente vai ser avaliado quanto à abordagem que a gente faz do tema e se a gente consegue usar várias áreas do conhecimento para abordar esse tema e aplicar essa abordagem num texto dissertativo argumentativo. É muita coisa. A competência 2 é aquela que envolve mais coisas ali, mais critérios, né, para ser trabalhado. Então, você tem que interpretar direitinho o tema, usar várias áreas do conhecimento para fazer isso, a famosa interdisciplinaridade, e aplicar isso num texto dissertativo argumentativo. Nós já falamos aqui sobre o que é um texto dissertativo argumentativo, tem vídeo sobre isso aqui no canal, e nós fizemos também já um passo a passo sobre a estrutura dissertativa argumentativa, falando sobre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão separadamente. Também já tem todos esses vídeos aqui no canal, você pode já aproveitar para ficar por aqui e dar uma estudada sobre isso depois, tá bom? A terceira competência é aquela em que a gente vai ser avaliado quanto à coerência da nossa argumentação, ou seja, a capacidade que a gente tem de escolher fatos, interpretar esses fatos, relacionar esses fatos a favor da defesa do nosso ponto de vista, a favor da defesa da nossa tese, que é a argumentação. É o que a gente chama de projeto de texto, um texto organizado, um texto estruturado. A gente aprendeu a dar conta dessa estrutura textual antes de escrever o texto na aula sobre planejamento. Então, se você não viu, também vai estar aqui em algum lugar a aula sobre planejamento textual para te ajudar já a resolver um pouquinho alguns problemas que possam aparecer aí nessa competência. A competência 4 vai avaliar a nossa capacidade de usar mecanismos linguísticos a favor da construção do texto. Repara a diferença da competência 4 para a competência 3. Ambas têm a ver com a relação entre partes do texto. Mas na competência 3, essas relações são relações das ideias, do conteúdo do texto. E na competência 4, a gente está falando de mecanismos linguísticos, ou seja, o uso da forma da língua. É o que a gente chama de coesão textual, tá certo? Então, na coerência, a gente está falando no plano das ideias, na coesão, a gente está falando no plano da forma. A competência 4 e a competência 1, às vezes, se misturam. Então, a gente também vai, daqui para frente, né, te ajudar a entender a diferença mais claramente entre a competência 1 e a competência 4. E a última, a competência 5, é a famosa proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, né? Então, nós acabamos de ver, nosso último vídeo, inclusive, foi sobre isso, sobre como elaborar uma proposta de intervenção que cabe aí dentro da prova do Enem, e é justamente nessa competência 5 que isso vai ser avaliado. Agora, como que a tua nota vai ser construída? Cada competência vale no máximo 200 pontos. Ó, se vale 1.000 no total, 1.000 dividido por 5, porque são 5 competências, papapá. Não é mesmo? Até eu consigo fazer essa conta. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice.
Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. E para alcançar esses 200 pontos, há alguns níveis que precisam ser aí trabalhados, né? Então, em cada competência, o corretor ele vai poder te dar a nota 0, quando significa que você está no nível não contabilizado, que você não alcançou nem o suficiente para ganhar alguma nota naquele critério. 40, quando você está no nível do precário, você chegou a ter alguma coisa ali que pontue dentro daquele critério, mas é muito precário ainda. 80, quando a gente ainda está no nível do insuficiente. 120, o nível mediano. 160, o nível bom. E 200, o nível excelente. Cada competência vai ser então pontuada com uma nota em um desses níveis: 0, 40, 80, 120, 160 ou 200. A sua nota final é a média do somatório dessas 5 competências de 2 corretores diferentes. Então, 2 pessoas corrigem a sua prova, atribuindo nota competência por competência, e aí o somatório disso junta com o somatório de outro corretor e aí faz a média. Por isso que a sua nota, às vezes, pode ser, por exemplo, 980, que é uma diferença de 20 pontos apenas, né, até a nota máxima, ou 940, tá? Porque aí vai ser a média de 2 pessoas. Cada corretor dá a nota de 40 em 40, mas é possível ter aí uma nota quebrada numa média aí entre um 40 e outro, né? Agora, se houver uma discrepância muito grande entre a nota do primeiro e do segundo corretor, a sua redação vai para uma terceira pessoa. Qual é esse critério da discrepância? Se o somatório desse cara e do segundo cara tiver uma diferença maior do que 100 pontos, vai para um terceiro corretor. Agora, se também houver uma discrepância em uma competência, por exemplo, na competência 3, tem uma discrepância maior do que 80 pontos, um corretor te deu 200, o outro te deu 80, essa competência tem uma discrepância de 120. Então, naquela competência tem alguma coisa errada, também vai para um terceiro corretor. O objetivo dessa correção com várias pessoas é minimizar um pouco a subjetividade, que querendo ou não, às vezes pode acontecer, né? Então, deixar a correção mais objetiva possível, mais imparcial possível. Se ainda assim mantiver uma discrepância, aí essa correção é feita por um conjunto de professores ali, 3 professores que juntos sentam e tentam resolver ali aquela nota, tá certo? Essas são as competências da redação do Enem e é dessa forma que a sua nota pode ser construída. A partir da semana que vem, a gente vai analisar o manual de correção e conhecer direitinho aí como que a gente faz para conseguir a nota 200 em cada uma dessas competências. Então, o que eu já quero te pedir? Que você dê uma olhada no manual e deixa aqui pra gente ou mande lá nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter. Manda pra gente a sua dúvida, porque aí a gente consegue construir um vídeo voltado para você e te ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Se você está treinando redação e quer ter a sua redação corrigida por uma das professoras aqui do Agora Disserte, entre em contato com a gente também, tem um formulário aí na descrição, tá bom? Um beijo e até semana que vem!